dia, Cidade Conference. Que alegria, que honra que eu tenho de estar aqui conversando com você nessa manhã, nesse tempo que eu sei que vai ser uma grande conferência. Eu quero começar honrando a sua vida, honrando o seu ministério, a sua igreja. O que você faz aqui na terra é a mais nobre missão de todas, que é edificar a igreja de Jesus. Então receba nesse tempo óleo novo, renovo, graça de Deus para esse novo ano, ou esse segundo semestre, onde você vai viver grandes coisas com Ele. Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre discipulado, é algo que tem queimado no nosso coração, nós temos pensado, orado, repensado sobre isso, e eu quero compartilhar alguns pensamentos com você sobre o discipulado como agente de transformação. Talvez essa é a grande metáfora do discipulado. Aqui no Ministério Infantil, alguns anos atrás, o símbolo do discipulado era uma borboleta, não é? Porque ele se transforma, é algo que realmente gera a transformação das pessoas. Eu quero começar lendo com vocês Efésios 2:20, que nos lembra: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre a necessidade de reconstruirmos, repensarmos, para que o discipulado seja, nesse tempo, um agente de transformação. Há um tempo atrás, eu e meu esposo Marcos, a gente estava num projeto. E a gente conversou com um construtor aqui da igreja, ele constrói casas, vende, então ele pega esse lucro, constrói outras casas e vende. E a gente estava falando sobre projetos e etc. E ele falou assim: olha, eu aprendi que uma casa, um projeto, ele vai servir uma família mais ou menos por 10 anos. E a gente: como assim? Ele falou: porque em 10 anos a dinâmica da família muda. Então, às vezes, uma família constrói uma casa para os filhos que são adolescentes, mas em 10 anos eles já casaram e foram embora, e a casa, e aquela fica enorme para os filhos, aquela piscina que ninguém usa, aqueles 2 quartos que ninguém usa, sobra. Ou você tem os seus filhos pequenos, e então ele fala: em 10 anos a dinâmica da família muda, e muito provavelmente aquela casa, aquele imóvel, aquele apartamento já não serve mais, aquela estrutura já não serve mais para aquela fase daquela família. Eu achei interessante porque eu acho que esse é um princípio que faz sentido em muitas coisas daquilo que a gente também tem edificado. Eu sei que nesse mês, há um tempo atrás, saiu a pesquisa do IBGE, um censo, e a gente falou bastante sobre isso, porque mostrou o novo perfil da religião no Brasil. E nós lemos ali que, apesar de hoje no Brasil, os cristãos evangélicos representarem cerca de 27% da população brasileira, o ritmo de crescimento diminuiu. E esse ritmo nunca esteve tão lento, ele só esteve nessa velocidade na década de 60. Então, há uma desaceleração do crescimento, e você sabe que até teve jornalista que comemorou, né? Tipo assim. Mas o que isso nos diz? Isso está nos falando algo. Isso está nos falando sobre uma mudança de tempo, uma mudança de dinâmica, uma mudança social ao nosso redor. E isso nos faz pensar que talvez estejamos num tempo em que a gente precisa repensar. Em que talvez a gente precisa olhar para estratégias que talvez funcionaram muito bem até aqui, mas talvez estão com os seus modelos ficando esgotados. Faz sentido? É tempo de repensar. Então, gente, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre discipulado, porque discipulado é a força transformadora da igreja. E eu não estou falando aqui de um ministério, não estou falando aqui só de um pastor de ensino ou uma área da sua igreja. Discipulado é todo esse ethos da igreja, essa prática da igreja, que privilegia a formação dos discípulos de Jesus. Cultura, estrutura, classes, estratégias, trilhas. O
o que temos pregado, tudo isso, GDCs, cultura de discipulado, tudo isso vai formar isso, que é a formação cristã no nosso meio. Por que que isso é tão importante? Para os pastores que estavam aqui ontem no Spirit Advanced, eu apresentei uma pesquisa que fizemos esse ano, com 400 igrejas no Brasil. E a gente perguntou sobre o discipulado e o crescimento da igreja. E a gente viu algumas respostas bem interessantes. Por exemplo, a gente viu que 42% das igrejas entrevistadas disseram que em 2024 elas cresceram mais por movimentação de membros de outras igrejas do que por novos convertidos. 42%. Algumas outras estavam estagnadas e algumas outras estavam diminuindo. A gente descobriu também que das igrejas que estavam com dificuldade em crescer, em avançar, 81%, 8 em cada 10 igrejas que estão estagnadas ou diminuindo, não estão olhando para o discipulado. Não tem uma estratégia clara, não tem uma trilha clara. Então isso é sintomático. Olharmos para o discipulado nesse tempo de mudança, nesse tempo de transição, nesse tempo onde a gente está diante de uma revolução tecnológica como nunca antes, diante da inteligência artificial, nós precisamos olhar, repensar, reconstruir o nosso discipulado, um discipulado transformador. Que gera o quê? Que vai gerar resiliência. Nós precisamos de discípulos resilientes, sim ou não? No mundo de fragilidade emocional, as pessoas estão fragilizadas, você sabe disso. Precisamos gerar pessoas resilientes, pessoas com discernimento espiritual, no mundo que é tão confuso. No mundo onde o relativismo chegou a um ponto tão extremo, que os nossos adolescentes, os seus adolescentes estão dizendo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Porque a nova geração está nessa cultura. Então o discipulado precisa gerar discernimento espiritual e bíblico. Para navegar nesse tempo, nós precisamos de um discipulado que gera pertencimento no mundo de superficialidade, de relacionamentos superficiais. Estou numa igreja local, amanhã estou em outra. Nós descobrimos nessa pesquisa que a razão número 1 porque pessoas deixam uma igreja local é conflito interpessoal. E isso é imaturidade, não é? Discipulado que ensina pertencimento, ensina a pagar o preço do pertencimento. Um discipulado que forma líderes no mundo autocentrado. A próxima geração de líderes servos, o discipulado é sobre isso. Então é tempo de repensar e reconstruir. E quando a gente pensa sobre isso, a gente logo pensa em um personagem bíblico, né? Se a Leroy Merlin fosse patrocinar alguém, seria esse personagem. Neemias. E você se lembra, você sabe da história, de como ele ouviu as notícias sobre Jerusalém e ele pediu a licença do rei, a autorização do rei para reconstruir essa cidade. Eu quero lembrar com você desse trecho das Escrituras. Neemias 2 vai dizer então, ele ali naquele ato de reconstrução. Então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então, o que eu quero pensar com você é que ele estava diante de um desafio de reconstruir, de refazer e repensar algo para um novo tempo. E eu quero trazer à sua memória hoje alguns princípios sobre o discipulado que transforma. E o primeiro deles é que esse discipulado, que é um agente de transformação, é quando a gente reconstrói estruturas para preservar a essência. Nós precisamos reconstruir estruturas para preservar a real essência. Quando a gente vai lendo Neemias, a gente percebe isso. A gente lê lá em Neemias 7, 1-3. Depois que o muro foi edificado e que pus as portas no lugar, foram nomeados porteiros, cantores e levitas. Então, quando a gente é criança, a gente aprende. Neemias foi quem reconstruiu o muro. Os muros de Jerusalém. Mas quando a gente vai lendo a história, a gente percebe que ele fez muito mais do que isso.
Ele construiu muros, ele construiu portas, mas ele reestabeleceu a adoração em Jerusalém. Ele chamou porteiros, ele chamou levitas, ele trouxe uma renovação espiritual, ele reorganizou o templo, ele trouxe de volta a vocação para a qual aquela cidade sempre foi chamada. Então o nosso trabalho é exatamente esse. A gente, sabe, a liderança de Neemias, ela tocou o aspecto cultural, ela tocou o aspecto até econômico, o aspecto social. Ele redistribuiu as famílias nos lugares onde eles deveriam morar, os levitas nos seus lugares, os sacerdotes nos seus lugares. Então foi uma liderança muito mais do que colocar um tijolinho em cima do outro, você está me entendendo? Preservar a essência, evocar novamente a essência. Quando nós não repensamos estruturas, nós perdemos a essência no caminho. E foi isso que Neemias fez, e é o que nós somos chamados a fazer no discipulado. Na nossa pesquisa a gente viu isso também. As igrejas que estão crescendo são igrejas que estão olhando com carinho para isso, para a formação de pessoas, para como eu estou cuidando delas. Já as igrejas estagnadas e que decrescem, elas têm dificuldade nessa frente. Então sim, queridos, nós precisamos rever estratégias. Eu não estou aqui para te dar uma resposta pronta, quero te dizer. Porque nós também aqui na Igreja da Cidade estamos nesse exercício, nesse entendimento de como a nova geração tem visto a cultura, de como as famílias estão vivendo, você sabe disso. E como nós precisamos trabalhar, não para manter uma tradição, mas para que a igreja seja o que ela foi chamada para ser. Para que a igreja cumpra a sua missão na terra neste momento. E a igreja, na história da igreja, ela é especialista em fazer isso, não é verdade? A igreja é inovadora na sua essência. E que você seja um líder inovador em nome de Jesus. Não para inventar algo novo, mas para trazer de volta um propósito puro, mesmo que seja por meio de novas ferramentas. Então abra o seu coração, receba do Senhor algo novo para você construir e reconstruir para esse tempo. O segundo princípio que eu quero trazer para você é que o discipulado, que é um agente de transformação, ele constrói valores sólidos e diálogos relevantes. E aí eu quero ler com você Neemias 3. É muito interessante esse capítulo, porque ele descreve como foi feita essa reconstrução. Vou aqui destacar apenas uns trechos. Então o sumo sacerdote, Elisib e outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Reconstruíram o muro até a torre dos 100. E aí depois no fim do capítulo, Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente à porta da guarda. Você percebe aqui todas as frentes civis, os sacerdotes, a guarda, o templo, ele foi passando por todas as esferas da cidade. Então o texto termina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro até a porta das ovelhas. Então você percebe que é um circuito, percebeu? É um circuito que se fecha. Começa ali na porta das ovelhas e vai reconstruindo essa porta tão especial para nós, né? E ela termina ali. Agora é interessante que Neemias e o povo não construíram apenas o muro. Eles construíram muros e portas. Fala comigo, muros e portas. E eu quero pensar com você primeiro na figura do muro. Acho que eu até trouxe uma imagem aqui. A figura do muro. Numa cidade antiga, você sabe que o muro era essencial. Era o que protegia a cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade absolutamente vulnerável. Então o muro protegia. Ele trazia essa proteção, mas ao mesmo tempo o muro também se tornava um símbolo de autoridade. Um símbolo de poder, porque de longe você avistava os muros da cidade. Não é? E ali em Jerusalém a gente sabe que é assim, então a gente avistava de longe. Então era como se os muros fossem quase que a identidade daquela cidade. Aquilo que você via de longe, aquilo a identificava. Então muro é proteção, mas muro também é um símbolo de autoridade e de poder, e foram o que eles precisavam construir. E as portas? Nem só de muros vive uma cidade, ela precisa de portas. Porque a porta é o quê? É o ponto de acesso, é onde entra a gente, é onde entra a riqueza, é onde entra o cor dos carneirinhos, né, para o sacrifício, por onde sai,
os doentes da cidade precisavam sair por onde? Sim ou não? Entrava gente, entrava riqueza, entrava mercadoria, entrava ideias, entrava cultura, entrava o estrangeiro. Então eles precisavam construir essas portas. Mari, o que isso tem a ver com discipular? Eu penso que o nosso discipulado precisa ser um discipulado de muros e portas. O muro, os nossos muros, são os nossos valores. Os valores inegociáveis do Evangelho de Jesus. Os princípios da nossa fé. Uma igreja com uma doutrina clara. Uma igreja com valores de santidade. Uma igreja onde nós entendemos o nosso papel, o papel das famílias, o papel dos pais. Papel de esposos e esposas, o nosso papel diante do Estado qual é? Muros, aquilo que é muito sólido para a gente, que nós não temos dúvidas. Por quê? Porque isso nos protege. É proteção. Nós precisamos estabelecer no discipulado princípios claros que protegem. E que trazem também, na verdade, a nossa identidade de certa forma. E aqui não quero parecer religiosa, me entenda. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser conhecidos pelos nossos valores, pela nossa cultura, pela nossa ética, pelo nosso caráter. Que de serviço é uma igreja, pessoas da igreja, que tem casamentos iguais a todo mundo, que tem filhos iguais a todo mundo, não. Precisamos nos diferenciar. Você entende? A vida de Jesus em nós, ela é diferente. No nosso discipulado temos que ensinar, somos separados do mundo. Estamos no mundo, estamos conversando com o mundo, estamos ganhando pessoas para Jesus. Ah, mas o seu casamento é diferente. E o jeito que criamos os nossos filhos é diferente. E apesar da cultura ser contra a maioria das coisas que temos pregado, nós ainda estamos firmados na palavra de Deus. Isso é forte, isso é claro para nós. Não é só para a gente pegar um pedaço do muro e dar uma pedrada na cabeça dos outros, você entende? Mas as pessoas precisam olhar para a nossa igreja e falar assim, eu vou para aquele lugar de abrigo. Eu vou para aquele lugar de proteção, que a sua mesa seja um lugar de cura para as pessoas. Que a sua igreja seja um lugar de abrigos para adolescentes que estão com pensamentos suicidas. Os nossos muros, mas nós não podemos ser igrejas apenas de muros. Precisamos ser uma igreja de portas. E um discipulado de portas. Porque precisamos manter diálogos relevantes. Agora na porta, às vezes a gente não controla quem entra, não é verdade? A porta está falando do nosso diálogo com o mundo afora. Está falando da nossa conexão. Está falando de perguntas que estão sendo feitas e talvez a gente não tenha resposta. De questões culturais, questões sociais, que a gente precisa aprender a ouvir, a receber, a dialogar. Sabe, é muito ruim quando você conversa com alguém, parece que a pessoa já tem resposta certinha para tudo. Não é chato? Chato demais. Precisamos ter um discipulado de portas abertas, um discipulado de diálogo, um discipulado onde pessoas podem fazer perguntas. Eu ensino aqui no college uma matéria que chama Teologia para a Vida. E eu amo, porque a minha aula é só perguntas, basicamente. E muitas vezes aqueles jovens de 20, 18 anos perguntam, eu sempre quis saber isso. E são perguntas difíceis. São perguntas sobre fé, são perguntas sobre salvação, são perguntas sobre ética. Algumas das perguntas deles eu falo, eu não sei bem, eu posso estudar e voltar? Ou eu pergunto, ou quando eu não sei, eu pergunto assim, o que você acha? Mas veja, a questão não é a pergunta e a resposta. A questão é a conexão. Você está me entendendo? A questão é poder perguntar e construir juntos. E podemos conversar, nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos disso nas nossas igrejas. Agora sim, vai entrar gente estranha, vai entrar gente despreparada, vai entrar gente que te choca. E em nome de Jesus, que as nossas igrejas tenham cheios de gente que choca a gente. Porque estamos com portas abertas para elas.
Neemias construiu muros e portas. Porque também não podemos ser uma igreja só de portas. Às vezes falamos tanto, né? A gente tem esse jargão entre os pastores, a porta dos fundos, a porta do fundo da igreja, né? Quando as pessoas saem. A pessoa saiu, nem falou com você, saiu pela porta dos fundos. Não é assim? Mas talvez o problema seja quando uma igreja é só porta, você entendeu? As pessoas do mesmo jeito que entra, sai. Do mesmo jeito que vem, sai, é uma transitoriedade, não há pertencimento. Não há uma ligação, não há discipulado. Então, sim, precisamos ser igrejas que têm tendências estéticas, que têm eventos ponte, que estão abertas, né, para diferentes situações. Mas não podemos ser uma igreja apenas de portas, mas também não podemos ser uma igreja apenas de muro. Porque se a gente for uma igreja só de portas, a gente é como uma cidade desmurada. A gente é como uma cidade vulnerável. E isso é muito sofrido, especialmente para quem as lidera. Mas a gente também não pode ser igreja só de muro. O nosso discipulado não pode ser uma grande muralha que se cerca, e que se veda, e que cria uma bolha. Na internet hoje, existe e na comunicação em geral, existe um fenômeno que se chama echo chambers. As pessoas estão entrando dentro dessas câmeras de eco, ou echo chambers, que é uma câmera, um lugar, onde você só ouve aquilo que está sendo reverberado. São apenas ecos de algo que já foi dito. Faz sentido? Então, você entra nessa câmera de eco, você entra nessa echo chamber, você entra nesse mundo dos algoritmos que só te mostram o que você acredita, só te mostram quem você segue, só te mostram algo relativo à sua persona, e a gente fica ali, só ouvindo a nossa opinião. Só ouvindo o que nos interessa, só ouvindo o que é fácil para a gente ouvir, só ouvindo o tipo de jornalista que a gente gosta, o tipo de teólogo que a gente gosta, e a gente se sente tão protegido, mas a gente também perde a capacidade de influenciar. Esse é um fenômeno ligado, por exemplo, à grande polarização que nós vemos hoje no mundo. Polarização de opinião, ou a dificuldade de você dialogar com alguém que pensa diferente de você. Então, as nossas igrejas não podem ser câmeras de eco. Elas precisam de portas. Elas precisam de acesso, nós precisamos oxigenar, não é assim? Gosto de pensar que pelas portas da cidade também saíam aqueles que, por exemplo, tinham uma doença como a lepra, eles tinham que sair, não é? Se isolar. Porque se ficasse lá dentro, ficava doente. Igrejas sem portas, são igrejas doentes, adoecidas, a doença fica lá dentro. Tá me entendendo? Nós precisamos de muros, precisamos de portas. Nosso discipulado precisa de valores sólidos e precisa de diálogos relevantes. Nós precisamos dar acesso para as pessoas com as nossas portas e proteger com os muros. Precisamos desse equilíbrio. Essa semana eu ouvi um pastor dizer algo, o pastor Chip Ingram, eu achei muito interessante. Ele falou que talvez hoje, na igreja, nós estamos muito mais parecidos culturalmente com os desafios da igreja do primeiro século do que a do século passado. No sentido de que, ele está falando dos Estados Unidos, que é uma outra realidade, mas no sentido de que a cultura ao nosso redor, as instituições ao nosso redor, elas não estão mais aplaudindo a nossa cosmovisão, sim ou não? Elas não estão mais corroborando os nossos valores. Deu para entender? Então, mas a igreja primitiva, ela estava inserida numa cultura helênica muito forte, no domínio romano. E ela cresceu assim, gente. Ela se desenvolveu assim, lidando com culturas completamente diferentes, com pessoas que adoravam, se prostituindo no templo. Assim a igreja cresceu. E ele fala, talvez nesse século, nesse tempo de pós-cristianismo, que talvez seja algo uma tendência que vem vindo pelo mundo ocidental, nós também vamos ter que responder. E como vamos viver?
Vamos viver como uma igreja que está inserida em uma cultura, mas que se diferencia dentro dela. As duas coisas. Como o autor Aaron Pierce fala, para transformar a nossa cultura, precisamos estar presentes nela e ao mesmo tempo sermos distintos dela. Esse é o nosso chamado. Então, para você refletir, você precisa construir muros ou você precisa abrir portas? No discipulado da sua igreja, na cultura institucional da sua igreja, na espiritualidade da sua igreja. Que as pessoas sejam atraídas, que as pessoas sejam impactadas pelo poder sobrenatural da igreja, do amor do amor sobrenatural, da graça, da paz, da alegria, da saúde emocional, de casamentos restaurados, com muros e portas. E em terceiro lugar, esse discipulado que transforma, ele nunca pode perder o zelo pelas pessoas. E aí você vai vendo que a reconstrução, você conhece a história, ela foi acontecendo, várias famílias nobres, pessoas não nobres, mulheres, homens, todo mundo construiu. Todo mundo tinha a sua parte designada. E aí você sabe que houve oposição, você conhece a história, Sanbalate e Tobias, sempre haverão a oposição. A oposição fora de nós não é surpresa, não é novidade, não deveria nos escandalizar. E aconteceu tudo isso, e Neemias teve que lidar. E o povo tinha que construir com uma ferramenta na mão, e a arma do outro lado, e a espada do outro lado. E isso faz parte do nosso ser igreja. Porque estamos sempre nesse ambiente de posicionamento espiritual, mas o problema aconteceu mesmo entre o povo. O problema aconteceu mesmo quando eles começaram a destratar a si próprios. E aí a gente lê, a gente se lembra do versículo Neemias 5:7, que vai dizer: depois de pensar bem nessa questão, repreendi os nobres e oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando os seus próprios irmãos a cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. E em seguida convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Qual problema era esse? Como sempre, nasce com algo muito trivial, do dia a dia. O povo precisava comer. Faltava grão, faltava comida. Então o preço do grão subiu. O preço subiu, as pessoas mais pobres não tinham como comprar aquele grão, aquele alimento. Então eles passaram a vender o que tinham, vendiam seus bens, vendiam as suas coisas, empenhavam as suas coisas, se endividavam, ao ponto de endividar os próprios filhos ou endividarem a si mesmos. E os ricos, que tinham mais recursos, davam o dinheiro para que isso acontecesse e recebiam, essas dívidas e essas pessoas como servos. E daí o que estava acontecendo era que o próprio povo estava escravizando o próprio povo. E aí Neemias chama todo mundo e fala: a gente lutou tanto, ele tem exatamente essas palavras, né? A gente lutou tanto para tirar esse povo da escravidão e agora vocês estão escravizando ele de novo? Então, é muito interessante porque, assim, é um problema ético que reverbera. E daí, olha só que interessante que Neemias fala. Verso 9, então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Um problema legítimo, que virou uma resposta antiética, que virou a zombaria das nações pagãs. Um problema ético, dentro do povo de Deus, que gerou a zombaria dos de fora. Você já conhece essa história? É tão triste, é tão chocante, é um desserviço. Quando os que estão de fora da igreja zombam de como temos tratado o nosso próprio povo. Então, o nosso discipulado, ele precisa, em primeiro lugar, cuidar das pessoas. E não perder o foco das pessoas. E o que mais interessa. O discipulado relevante ama. O discipulado relevante cura. O discipulado relevante paga o preço. Nós precisamos ser conhecidos mais pela nossa generosidade do que pela nossa prosperidade. Precisamos ser conhecidos mais pela nossa coerência do que pelo tamanho dos nossos templos.
Precisamos ser conhecidos mais pelo nosso zelo com as pessoas do que com os nossos eventos pirotécnicos. O discipulado para esse novo tempo urge que mudemos a nossa maneira de nos posicionar, para que nós não sejamos alvo de zombaria das nações. Então, um dos maiores problemas que Neemias teve que lidar foi dentro de casa. Que nós sejamos líderes, que tenhamos essa visão, que tenhamos esse cuidado, que a gente não troque tijolos dos nossos projetos pelo coração das pessoas que estão perto de nós. Uma igreja simples, uma igreja que cuida, uma igreja que tem o zelo pelas pessoas, e pessoas são difíceis, você sabe disso. Os desafios são tão grandes. Mas eu tenho no meu coração que o Senhor de Jesus vai te dar o óleo necessário para cuidar de cada ferida. Para esse tempo, nunca vamos perder o zelo pelas pessoas. Eu quero já concluir com você aqui, pensando sobre o discipulado que transforma. O discipulado na sua igreja. As pessoas estão sendo formadas segundo a imagem de Cristo. As pessoas estão crescendo na sua fé, no seu conhecimento. As pessoas têm buscado uma espiritualidade viva e um embasamento bíblico cada vez mais relevantes para esse tempo. Nós vivemos sim em tempos desafiadores. Você sabia que nos Estados Unidos hoje há uma pesquisa que diz que de 2 em cada 3 jovens cristãos deixam a fé em 5 anos depois do ensino médio? 2 a cada 3 vão deixar a fé em 5 anos. Mas eu e você estamos aqui para dizer que essa não será a estatística da nossa nação. Nós estamos aqui com as ferramentas na mão para dizer que vamos reconstruir. Nós estamos aqui para dizer que a igreja ainda é esse lugar que o Senhor colocou no mundo para abençoar as nações. Amém? Jerusalém, você sabe disso, Jerusalém, ela foi construída com esse intuito. Um lugar para abençoar todas as nações. Um lugar para trazer a glória de Deus. Fala da presença dEle, fala do caráter dEle, fala do plano dEle de redenção. Mas era preciso reconstruir. E hoje nós somos chamados a esse tempo. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te plantou aqui no Brasil. Para que a igreja seja, para que a igreja viva o propósito para o qual ela foi chamada. Jerusalém precisava ser edificada, porque Cristo precisava passar por aquelas portas. E da mesma forma, nós estamos reconstruindo a igreja, porque o Senhor Jesus vem. Estamos preparando a igreja para a vinda dEle, estamos preparando o nosso povo para esse tempo final, e nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos perder essa grande missão que temos diante dos desafios. Então que seja um tempo onde cada igreja local aqui simboliza uma parte desse circuito. Cada igreja local aqui precisa construir uma parte do muro, precisa construir uma porta. Há algo que você precisa edificar, há algo que a sua família precisa edificar, que é diferente da igreja da cidade, que é diferente do estado de São Paulo, mas que cabe a você, o seu lugar de influência, o seu lugar de presença, aonde você precisa edificar muros, portas, amar pessoas, se posicionar contra a oposição e preparar a igreja para a vinda de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Eu quero convidar você a, junto comigo, fechar os seus olhos e pedir ao Pai do céu o projeto que Ele tem para nós, para esse tempo. Precisamos reconstruir, precisamos repensar. Precisamos exercer algo novo para esse tempo. De um tempo novo que chega com tantas mudanças, algumas delas nos assustam. Mas nós não podemos recuar daquilo que está diante de nós.
Quero te dar um tempo para você pedir ao Pai do céu o projeto que lhe cabe. A porta que cabe você abrir. O muro que cabe a você reconstruir. As pessoas que o Senhor dará a você. Sim, Espírito Santo de Deus. Começa a sua obra a começar em nós. A começar na nossa vida, a começar na nossa mentalidade. Deus, a minha oração, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor levante aqueles que estão fundamentados na Tua palavra, que estão construindo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que estão edificando algo para este tempo. Deus, e nessa visão apostólica eu oro por um plano, eu oro por uma planta, porque o apóstolo enxerga e constrói. Então nós oramos aqui, ó Deus, dessa igreja que é uma igreja apostólica, uma unção para entender projetos, uma visão para entender estratégias. Ah Deus, um coração aberto para abrir portas largas, portas que dão acesso. Ah, Senhor, nos livra de sermos líderes religiosos, amedrontados, acuados. Nos enche de ousadia, Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, eu oro pelos construtores nessa manhã que talvez estão cansados, sobrecarregados, os braços cansados de colocar tijolos sozinhos. Pai, eu oro que a família de cada um se levante. Que a família de cada um, ó Deus, que é a sua igreja, se levante para edificar, se levante para criar. Ah Deus, eu oro por aqueles que serão os guardiões, segurando uma espada atrás deles, em nome de Jesus, enquanto eles trabalham, intercessores, líderes, apoiadores, levanta em nome de Jesus, filhos e filhas. Ah Pai, eu oro pelos nobres aqui nessa manhã, pelos príncipes do Senhor aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche-os com o dom apostólico, enche-os com o dom profético, enche-os com uma visão clara, enche-os com braços fortes. Ah Deus, nós sozinhos não transformamos nada, as nossas estratégias não transformam nada, é apenas a Tua doce e santa presença. Então restaura uma adoração genuína nas nossas cidades, na nossa casa. Restaura os cânticos que foram perdidos, restaura os sons que ficaram para trás, traz de volta os exilados, Senhor. Traz de volta os desigrejados, Senhor. Oramos pelos nossos filhos, oramos pela próxima geração. Eles não serão escravizados por essa cultura maligna ao nosso redor. Nós estamos aqui reconstruindo a cidade, reconstruindo aquela que se levanta para dizer: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Ah, Senhor, recebe a nossa entrega. Levantamos as nossas ferramentas, levantamos as nossas espadas e dizemos: eis-nos, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Em pouco tempo, assim como Neemias fez em 52 dias, o Senhor fará. Assim cremos e oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.